Fala nerd, estou de volta e hoje entraremos numa das histórias mais obscuras dentro da DC Comics. Uma história remota, cheia de caos e destruição. Eu irei contar para vocês a aparição do Shazam que ri, que é tão tenebroso quanto o próprio Coringa que ri. Tudo se inicia num lugar que é capaz de fazer tantos benefícios quanto até mesmo problemas para as pessoas de grande importância, não importando se são políticos, empresários ou até mesmo super-heróis. Essa história começa justamente na maior empresa de jornais de Metrópolis, o Planeta Diário. Clark Kent estava terminando de editar uma página de jornal enquanto ouviu seus companheiros comentarem sobre como o Jimmy Olsen teve o grande momento de tirar a foto perfeita do Batman. Tudo estava indo bem, mas como sabemos, essa não é uma história feliz. O Clark Kent, com a sua super audição, acabou captando uma frequência tão baixa, mas tão aguda, cara, que ele chegou até mesmo a reclamar do incômodo. Ah, maldição, murmurou o Clark. Superman, precisamos de você imediatamente no satélite da Liga da Justiça. Temos uma emergência. Venha rápido. Dizia o Batman através do seu comunicador que transmitia a frequência. O Superman havia sido tão rápido, cara, que se não fosse pela sua cadeira giratória e alguns papéis da sua mesa voando, o pessoal ali do jornal nem notaria a falta da sua presença. O Clark achou que era necessário chegar o mais rápido possível e por isso não questionou nem duas vezes em utilizar sua super velocidade, que sabemos que é quase do nível da do Flash. Em uma única mudança de página, o Clark não estava mais no prédio do Planeta Diário, e sim, cara, saindo da órbita do planeta. E também, enquanto isso, estava se comunicando com o Batman por meio da sua super audição. Estou a caminho, Bruce. O que aconteceu? Perguntou o Superman, demonstrando muita preocupação. Rápido, Clark. Não temos muito tempo. Bruce respondia aquilo em um tom de voz peculiar, cara, tipo bem estranha. O suficiente para fazer o Superman se questionar sobre o que poderia estar acontecendo com o Batman naquele instante. Porém, mesmo com essa voz diferente do Batman, o Superman continuou indo em direção à Liga da Justiça. Bruce, a sua voz, ela tá diferente. Oh, é mesmo? Eu nem havia notado. É algum jeito que me faz parecer tolo ou talvez inferior? Bruce continuava com aquele mesmo tom de voz, lentamente se transformando em um estilo de fala cada vez mais sombrio, como se a personificação do Batman estivesse mudando lentamente com a proximidade do Superman ao satélite da Liga da Justiça. Sabe, Clark, os meus pais foram assassinados em um dia qualquer num beco escuro. Enquanto isso, você perdeu o seu planeta inteiro. Bilhões não morrem todos os dias. Morrem? Bruce, do que você tá falando? Perguntou o Clark confuso. O garoto rico veste roupas, enquanto você é o real salvador alienígena. Não há nada que nos diga para sermos aliados, comentou o Bruce, terminando o seu raciocínio. Você é um grande aliado, um grande parceiro, um grande amigo. Ah, meu Deus. Quando o Clark acabou pisando seus pés dentro do quartel-general dos heróis, ele teve uma visão. Superman viu o cadáver de e antes mesmo que pudesse fazer algo para ajudar aqueles que tinham ainda um fiasquinho de vida, começou a cuspir um líquido esverdeado, enquanto lentamente desabava de joelhos contra o chão metálico daquele local. O ar está confinado de gás kryptonita. Você já está morto desde o exato momento que colocou o pé dentro desse lugar. O seu mundo não te deixou escapar, não é mesmo? Agora sua casa está com você, dentro dos seus pulmões. O Batman dizia justamente aquilo como uma forma irônica de dizer a respeito da origem da Kryptonita, que querendo ou não, veio justamente do planeta natal do Clark Kent, né, do Superman. E claro, em seu sangue, completou o Bruce. Por quê? Perguntou o Superman todo agoniado. Por conta que eu me perguntava o que poderia acontecer se você fosse como eu. Qual seria a pior versão do Superman? Seríamos capazes de fazer um time impossível? Alguém poderia nos impedir de sermos os maiores matadores de todo o multiverso? Naquele ponto, o Superman sequer de joelhos conseguia se manter, cara, e caía completamente ao chão enquanto só se sustentava com o seu braço direito. Questões divertidas, não concorda? Mas eu sempre soube que nossas histórias sempre finalizariam com uma luta até a morte. Então eu decidi fazer o que eu sempre faço. Horas, me preparar.
Quando finalmente Bruce saiu das sombras, começou a gargalhar, revelando como estava naquele momento, em uma forma totalmente grotesca, enquanto observava a morte lenta do Superman, o apreciando como se fosse uma bela refeição. Esse que você viu é o Batman que ri, uma versão de mim de um universo totalmente macabro e sombrio. Quando ele matou o Coringa do mundo dele, ele foi infectado por uma toxina escondida no coração do maldito palhaço. Essa toxina agiu de forma tão agressiva em seu sistema nervoso que ele acabou se tornando um perseguidor sanguinário que acabou aniquilando todos os heróis e vilões da face da Terra. Tudo isso enquanto ria, em um mundo que era engolido pelo próprio abismo da destruição. Então, nerds, essa pequena introdução que eu contei pra vocês, cara, faz parte desse quadrinho. Estava falando de um outro universo, onde o Batman que ri acabou matando todos os heróis e vilões da Liga da Justiça e da Terra. Porém, esse Batman que ri, ele não ficaria no seu próprio universo. Ele também queria conquistar novos multiversos, cara, novos mundos de outras realidades. E é disso que se trata essa história. Terra Zero, dias atuais. Esse Batman que ri escapou para o nosso mundo no ano passado, aonde está escondido, refugiado em algum buraco, simplesmente para planejar um novo pesadelo para todos nós. Primeiro, ele veio atrás de mim, tentou me mudar, para provar o seu ponto de vista distorcido de que eu só seria feliz quando eu fosse como ele. Dessa vez, nerds, nós estamos em Gotham, onde somos capazes de notar que o bate-sinal está ativo, após toda essa narração feita pelo próprio Bruce Wayne. Aquele bate-sinal havia sido ativado pelo comissário Gordon, que olhava para o céu com um cachimbo aceso em sua boca, enquanto aparentava já estar em uma conversa com o Homem-Morcego. Mas ele queria mais do que apenas a mim, ele queria mudar Gotham. Eu felizmente parei o plano dele. Mas tinha aquele soro. Ele pode ter usado para infectar outros, dizia o Bruce, ainda nas sombras. Eu conheço isso tudo, Batman. Eu passei tempo suficiente com aquela bendita aberração, respondeu o comissário. Com todo respeito, comissário, mas eu não estava falando com você. O Batman apenas dizia tais palavras enquanto finalmente saía das sombras, olhando para trás, revelando que naquele ponto estava falando com o Superman. O Homem de Aço surgia no maior show possível, cara, segurando um ônibus em uma mão e o vilão Crocodilo na outra. Não se preocupe, eu poderia ouvir você desde lá de Metrópolis, Batman. Eu teria vindo mais rápido, mas tive uns problemas no caminho. Espero que não fique incomodado comigo fazendo um pouco do seu trabalho. Aguenta aí, deixa só eu colocar esse cara lá no Arkham. O Superman era tão rápido, cara, que em poucos segundos foi o suficiente para deixar o ônibus seguro, o vilão no asilo Arkham, e surgiu mais uma vez para a dupla no topo do terraço da delegacia. Opa, cheguei! Então, como que eu posso ajudar os cavaleiros? Perguntava o Superman, cruzando seus braços e se aproximando um pouco mais dos dois. Caramba, eu já vi diversas coisas nas ruas de Gotham, mas sério, um cara que voa ainda me deixa estranhamente desconfortável, comentava o comissário Gordon. Bom te ver de novo, Jim. Sabe, você realmente deveria parar de fumar, dizia o Superman enquanto se aproximava um pouco mais do comissário para cumprimentá-lo. Já não basta a Bárbara me dizer isso toda hora, agora você também? Dizia o Gordon enquanto soltava um longo suspiro incomodado. Tem um foco, o relógio está tocando, comentou Batman impaciente com o assunto. Ok. Aproximadamente há 2 horas atrás, Danny Mills foi sequestrado na sua própria cama, respondia o Gordon dando alguns detalhes. E você tem alguma suspeita que isso foi o Batman do multiverso das trevas que o levou? Perguntou o Superman. Você pegou a ideia. A única testemunha era o seu pequeno irmão. O irmão da testemunha disse que o Superman sequestrou o Danny e que ele estava gargalhando. Aquela notícia dada pelo comissário acabou fazendo, de certo modo, a dupla de heróis ficarem com o pé atrás, só de cogitarem em ter outro ser como a versão alternativa do Batman. Poderia ser catastrófico. O Bruce até cogitou que poderia ser um truque, mas não queria arriscar, e por isso imediatamente foram investigar o caso, deixando o comissário sozinho no terraço. Porém, logo após o Jim desligar o projetor, o mesmo acabou soltando uma pequena risada. Seria então Jim um dos possíveis infectados pelo Bruce? Bom, cara, isso é uma coisa para uma outra hora. Você está ansioso, os seus batimentos cardíacos te entregaram.
E isso nunca acontece. Superman comentava até mesmo surpreso com aquilo. Em todos esses anos de parceria com o Batman, o herói jamais conseguiu ouvir os batimentos cardíacos do Bruce, pois o Bruce sempre se controlava. Você ouviu o Gordon? Olha, eu estou mais que feliz em te ajudar, mas Bruce, qual é a história real por trás disso tudo? Aquela conversa continuava por Gotham, enquanto a dupla passavam de prédios em prédios justamente para chegar ao local o mais breve possível. Se eu acabar ficando fora de controle, igual o Batman que ri, o que você faria para me deter? Eu não penso desse jeito, dizia o Superman. Você quis dizer que não pensa como eu. Complementava o Bruce. Pois é, ninguém pensa como você, Bruce, dizia o Superman. Chegamos. Quando se deram conta do local que poderia estar toda essa operação, se depararam com a maior ironia possível. Ao menos para o Batman, eles estavam justamente de frente para o mesmo beco em que uma vez o Bruce viu seus pais serem mortos na sua frente. O trauma era tanto para o Bruce que, em sua visão, ele era capaz de ver as figuras já mortas dos seus pais bem ali. O local que o Gordon falou é próximo daqui, comentou o Superman. Foi exatamente aqui que os meus parentes morreram, comentou o Bruce com um certo pesar. O Superman acabou utilizando a sua visão de raio-x, onde foi capaz de detectar uma passagem no subterrâneo. E ao pedido do Batman, Superman acabou abrindo uma passagem forçosamente, onde acabaram por descer naquele buraco. Tanto o Batman e o Superman acharam que seria uma entrada, uma invasão de boa. Porém, cara, eles estavam enganados. Quando chegaram no fundo do local, os dois heróis foram completamente cercados por vários robôs de combate, que possuíam uma aparência similar ao Homem-Morcego, ao Batman, dando a comprovação total que aquela pista era uma pista correta. A quantidade de robôs era tantas que eles mal conseguiriam dar conta, até que tiveram a brilhante ideia de acumular todas aquelas máquinas, para o Superman agarrá-los e lançar em uma única direção, aonde os destroçou com a sua visão de calor. Dentro da Batcaverna maligna. Quando a névoa de poeira se dispersou, tanto Bruce quanto o Batman acabaram entrando naquele local, podendo ver o quão sinistro era aquele esconderijo. Uma fonte de água com cor vermelha, para assimilar um rio de sangue, várias zonas de tortura e até mesmo uma mesa para experimentos. Uma maleta com certos mecanismos acoplados havia sido encontrado, o que chamou a atenção da dupla. Quando se aproximaram, foram capazes de ver que eram um molde de batirangues, que aparentavam ser mais estranhos do que o normal. Batirangues? Perguntou o Superman. Ele deve ter começado a produzir mais daquele maldito soro para infectar mais pessoas. Me deixa analisar. Tem traços do composto químico com metal mágico. Por que mandar sequestrar Danny Mills? Não faz sentido. A não ser que ele saiba que você encontraria esse lugar. Talvez o ponto seja esse. Se ele age igual a você, Bruce, então ele esconde as coisas bem à vista dos seus olhos, não é? Superman fazia aquela afirmação enquanto olhava para um jogo de xadrez que estava ali, pausado. Isso é uma mensagem. Ambos lados estão empatados, comentou Bruce, assim que viu o jogo de xadrez. Qualquer movimento de ambos lados irá resultar na própria derrota. Meu pai e eu costumávamos jogar após o futebol. Então o que acontece se pararmos de jogar esses joguinhos desse Batman que ri? Superman estava intrigado, então decidiu ir até a mesa, movendo a peça do cavalo uma única vez, o que resultou em um som de um botão sendo ativado. De um segundo para o outro, o alto som de hologramas sendo projetados acabou surgindo. Hologramas de todos os heróis existentes na face da Terra, com os símbolos do Coringa em seus rostos. A Liga da Justiça, os Jovens Titãs, meu Deus, são todo mundo. Qualquer um deles pode ser um alvo em potencial para ser infectado pelos batirangues, mudando-os para monstros. Isso é muito maior do que Gotham, dizia o Superman. Você disse potencial, mas e se ele já tiver envenenado os nossos aliados? Perguntou o Bruce. É exatamente isso que ele quer fazer conosco, nos fazer se questionar sobre os nossos amigos e família, respondeu o Superman. Não podemos simplesmente confiar em alguém. Foi então que antes mesmo que o Bruce pudesse pensar em algo pulou nas suas costas. Uma criança vestida de Robin, que tentava o atacar. Porém o Batman foi tão ligeiro que ao se posicionar, o agarrou e o lançou para longe dele. Isso é um dos Robins dele? Mas como ele
Então aquela voz interrompe o Superman. Me levou da minha família, me atingiu com aquele batirangue, me mudou, me fez, construiu essa roupa, me disse que eu era inocente, mas me usou mesmo assim. Aquela criança parecia estar em choque. E o Bruce, cara, olhava como a maior cautela do mundo. Já o Superman ainda o enxergava como uma criança e por isso até mesmo se ajoelhou, tentando não assustá-la. Você pode confiar em nós, nós vamos te levar para casa, Danny, disse o Superman, que se aproximava cada vez mais. Você não entende, disse então a criança. O que não entendemos? Perguntou o Superman. Eu estou grato que ele me levou, ele me libertou. O que foi? Não me reconhecem? A criança, uma vez que estava assustada, começou a se aproximar de um pouco em pouco, enquanto passava a sorrir, cara, e até mesmo gargalhar. Meu nome é Billy. Billy Batson. Shazam! E com aquele grito, um grande estrondo de um trovão ecoou pelo local. E junto do som, um lampejo tão reluzente e poderoso atingiu todo o ambiente, o preenchendo por completo com aquela grande luz azulada, que além disso foi responsável por mandar tanto o Batman quanto o Superman em meio de diversos destroços. Logo então Bruce começou a se levantar lentamente, enquanto tirava todas aquelas pedras de cima dele. Superman e eu sempre tivemos diversos diálogos sobre o que aconteceria se usássemos as mesmas táticas de nossos inimigos. E sempre termina da mesma forma. Eu digo a ele as minhas ideias e com um sorriso ele me responde que eu me preocupo. Mas o meu maior medo, que eu sempre mantive em segredo, é a ideia de heróis agirem como os nossos inimigos. Com esses pensamentos em mãos, o Bruce começou a sacar um dos seus batirangues. Mas a sorte não estava sorrindo para o Homem-Morcego dessa vez. Quando estava pronto para agir, outro raio surgiu e um piscar de olhos, não tão caótico como o outro, mas muito mais concentrado. Enquanto temos a outra imagem do Shazam que ri, fazendo o Superman ficar de joelhos perante a sua presença, enquanto segurava um batirangue com o símbolo do Homem de Aço no centro, enquanto gargalhava. Eu sempre me perguntei se eu conseguiria chutar sua bunda, Superman. Nesse momento, ambos os heróis sabiam. Eles não poderiam confiar em mais ninguém. Quem poderia ser aliado ou inimigo? Quem o Batman que ri já teria transformado? Quem sabe todos os heróis já não estão infectados e tudo não passa de um jogo. Mas isso é algo para um outro dia. Afinal, o Superman e o Bruce têm problemas piores para resolver no momento. O Batman que ri então, cara, conseguiu transformar o Shazam em um aliado. O Shazam que ri. Bom, nerds, então esse é o fim dessa história, cara, mas ainda não acabou. Deixa muito like aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, que assim eu vou ver que vocês gostaram e eu posso trazer as próximas partes. Falou, valeu e fui!